Sexto Ano, vamos dar uma olhada junto aí nessa PET 3, semana 4, 10 a 14 de maio. Vamos lá? Os povos originários do Brasil. Esse é o tema desse PET, né? Desse plano aí, tutorial aí do Estado, né? Começa com o texto, né? Arqueólogos, antes disso, o que são povos originários? É que são de origem do Brasil, que são nativos aqui do Brasil, que já estavam aqui no Brasil há muito tempo. Arqueólogos encontram vestígios mais antigos da história indígena em Salvador. O artefato foi descoberto durante escavações na Avenida 7 de Setembro, em Salvador. O material foi encontrado próximo ao relógio de São Pedro pela equipe de arqueologia que trabalha na requalificação da via e também da Praça Castro Alves. Salvador é a capital da Bahia, estavam fazendo lá uma reforma, mexendo nas vias lá, no asfalto lá, e corta daqui, corta dali, acabaram encontrando lá uma coisa muito interessante, né? Não sei se vocês sabem, mas um dos costumes dos índios no Brasil era de enterrar os seus mortos de pé, ao invés de ser num caixão, numa urna. A urna funerária deles era um vaso de cerâmica que eles colocavam ali dentro daquele vaso, eles aprofundavam aquele vaso de pé mesmo, daquele jeito, na terra. Isso foi confirmado nessa escavação. Presta atenção, olha. A descoberta, um vasilhame com tampa cerâmica, continha em seu interior um corpo sepultado. Há indícios de que os restos mortais sejam de um homem, provavelmente um índio tupi-guarani que pode ter vivido em Salvador entre os séculos 14 e 16, coisa bem antiga, nós já estamos no século 21. Em agosto de 2019, a mesma equipe já havia encontrado restos mortais de um tupi-guarani na avenida, mas não puderam precisar se ele havia vivido na era pré-colonial. Não é que ele estava passeando na avenida ali não, né, gente? É que escavando a avenida, 2 anos atrás já tinha encontrado. Essa reportagem aqui de 2020. Então, em 2019 já tinha encontrado de alguém e agora, em 2020, está falando aqui de uma nova descoberta, né? Agora, os profissionais trabalham para mover os novos artefatos arqueológicos com segurança para futuros estudos, trabalho aí dos arqueólogos, né? O vasilhame tem decoração da parte interna, um indicativo de que foi confeccionado para um ritual de enterramento. O corpo dentro de uma urna, o corpo que estava lá dentro da urna também nos evidencia isso. O material que forma a cerâmica e a pintura nos trazem sinais de que é uma urna tupi-guarani, uma das etnias, um dos grupos indígenas que viveram aqui no Brasil. Para mim não há dúvidas, afirmou o coordenador da escavação, o arqueólogo Cláudio César de Souza e Silva. Durante o trabalho na região soteropolitana, quem nasce em Salvador é soteropolitano, a equipe de arqueólogos já retirou mais de 12 mil artefatos históricos da Avenida 7 e da Praça Castro Alves. Isso então está disponível lá no site da CNN Brasil, uma notícia então de 17 de abril de 2020. Vamos para as atividades. No mapa abaixo você consegue identificar alguns dos principais povos indígenas presentes no território brasileiro na América pré-colombiana. Observe e logo em seguida responda as questões abaixo. Então a gente já viu o que é América pré-colombiana. O termo pré-colombiano significa antes de Colombo, antes dos europeus então chegarem nas Américas. Então aqui no Brasil então nós vamos ver quais eram os nossos povos pré-colombianos, antes de Colombo. Pelo mapa aqui, acho que dá para ler. Pronto, aumentei ele um pouco mais aqui. Dá para perceber aí que a gente tem aruaques. Tem os tupis, os guaranis, né, que são os mais comuns, mas tem os gês, tem os aruaques. Tem um grupinho, né, no Brasil, mais tupis, guaranis e gês. Agora, é claro que você tem outros povos aí em torno aí, que é na América, no continente americano, não especificamente no Brasil, a gente já viu isso até nas PETs das semanas anteriores aí. Quais povos indígenas que ocupavam o território brasileiro na América pré-colombiana que estão representados na imagem? Pronto, eu já acabei dando a dica aí. Aí tem imagem da América inteira, mas está perguntando território brasileiro. Pesquisar no livro didático ou na internet informações a respeito desses povos. Se você procurar em qualquer livro de história do Brasil, ou se você procurar em qualquer site sério, correto, não é esses brains da vida não, mas em sites de consulta, e lá na consulta você vai ver qual é a fonte, aí você vai ver lá
que se fala sobre os Gs, sobre os Guaranis, sobre Gs ou Yes, né? Alguns falam assim, mas é Gs, os Guaranis e os Tupis. Ora, procure lá. Quais outros grupos indígenas ocuparam o território brasileiro na América pré-colombiana? Quer dizer, não tinha só esses, né? Você tem outros grupos, agora não está perguntando do Brasil mais, está perguntando da América toda. Povos indígenas ocuparam a região que hoje compreende o estado de Minas. E aqui no nosso estado? Quais foram? Vai ter que pesquisar, dá uma procurada, você vai ver muito interessante aí algumas tribos que viviam, inclusive na região chamada região do Córrego do Ferro, onde aqui é Itaú de Minas, né? Na região onde é Passos, havia ali alguns povos indígenas. Pesquisa na história da sua cidade e descubra quais povos indígenas habitavam o seu território. Se você for procurar lá me lembre de deixar na aula aí o link, sumiu aqui o link de Itaú, que é o Museu Virtual de Itaú, que nós criamos. Lá tem muito da história de Itaú e lá cita alguma coisa sobre povos que viveram nesta região. Questão número 2. Parque Nacional Serra da Capivara é uma unidade de conservação brasileira de proteção integral à natureza que se localiza nos municípios piauienses de Canto do Buriti, Coronel José Dias, São João do Piauí e São Raimundo Nonato. Essas são cidades lá do Piauí e que tem cavernas, tem pinturas rupestres, tem um acervo fantástico lá, um trabalho muito legal que foi feito por uma historiadora chamada Niede Guidon, uma francesa que acabou se mudando aqui para o Brasil e se interessou muito. Ele faz um trabalho fantástico lá sobre esses sítios arqueológicos nessas cidades que estão aí nessa questão. Muito bem, essa área tem a maior e a mais antiga concentração de sítios pré-históricos da América, né? Do Brasil só não. Estudos científicos confirmam que a cadeia montanhosa de Capivara era densamente povoada na era pré-colombiana. Esse é o nome lá, né, de um conjunto de montanhas que tem lá no Piauí e é chamado de cadeia montanhosa Capivara. Abaixo, aí vai ter uma imagem, você pode observar uma das milhares de pinturas rupestres do sítio arqueológico da Serra da Capivara. Observe com atenção e logo em seguida responda as questões. Bom, a imagem é aquela já conhecida, nossa, né? Que os povos usavam os materiais que eles tinham e iam ali fazendo algumas cenas nas cavernas. Então nós até já falamos como é que chama essa arte, né? Mas dá uma olhada aí, acabei de falar agora, mas volta um pouquinho o vídeo que eu acabei citando o nome dessa arte. O que será que eles usaram para pintar? Né? Nós fizemos aquele trabalho para que vocês mesmos fizessem a arte rupestre de vocês lá. E a gente falou, caramba, o que eles tinham em mãos? Tinta souvenir? Spray? O que será que eles tinham, né? Então dá uma olhada lá. O que essa imagem nos diz a respeito do povoamento da América? Se você olhar essa imagem, tentar imaginar que, né, ele está tentando fotografar, entre aspas, aí, o que está mostrando, o que tem, o que não tem, dá para tirar algumas conclusões já a respeito da vida deles, então escreva aí. Observando a imagem, é possível dizer quais eram os possíveis hábitos dos povos que habitavam o continente americano na antiguidade. O C e o D está muito ligado, né? Você começa a falar assim, já dá para falar alguma coisa, mas aqui dá para falar sobre atividades, coisas que eles faziam, que dá para ter certeza ali, né, com a imagem. Tem coisa que você até sabe por outros estudos, mas é pela imagem que é que você consegue concluir. Por último, quais as diferenças entre os registros feitos pelos povos pré-colombianos do Brasil e povos da Mesopotâmia? Tem uma diferença básica. Tem algumas diferenças. Uma é básica. Então, lembra do que a gente já viu, Mesopotâmia, registravam isso. Povos pré-históricos do Brasil registravam isso. Quais são as diferenças aí, tá bom? Bem curtinho, não precisa ficar alongando muito não, é só citar as diferenças. Aí a questão número 3, há cerca de 10 mil anos, grupos nômades, lembra nômades? Nômades, não tem morada fixa, marcaram suas culturas com edifícios de conchas, restos de peixe e outros animais. Esses amontoados de conchas ficou conhecido como sambaquis, povos que viveram no Brasil no período pré-histórico. Os sambaquis é muito interessante a história deles. Olha essa montanha que tem na imagem 1, né? Isso tudo é feito de conchas. Eles moravam no litoral. Grupos, né, de indígenas, de homens pré-históricos que moravam no litoral. A alimentação deles era basicamente frutos do mar, mariscos, conchas. E eles iam comendo, iam juntando aquilo, e eles iam amontoando aquilo, iam amontoando.
na praia, litoral, e amontoando, faziam montanhas e montanhas. Claro que nessa foto já se passaram muitos anos, milhares de anos, então nós temos aí vegetação por cima e tal, mas isso é uma montanha feita de conchas. E eles utilizavam, inclusive, para enterrar seus mortos, eles utilizavam também esse material, do mesmo jeito que outros povos utilizavam terra, eles ali utilizavam. Mas é encontrado ali não apenas um cemitério, ali vai se encontrado nesses morros muita coisa que ajuda a contar histórias. Os arqueólogos encontraram ali muitas fontes históricas não escritas que serviram para contar grande parte da história dos povos sambaquis, que viveram aqui no Brasil, inclusive. Imagem 1 está essa montanha, imagem 2 tem aí um mapa, né? E tem o título do mapa, que vai dar uma dica boa para uma questão aí, né? Então, leia com calma, quando você for olhar o mapa, você vai lá, cadê o mapa? Você tem que olhar lá, qual que é o título mesmo? Ah, o título é isso. Mas por que está marcando isso? Mas só tem alguns estados aqui, olha que interessante, está tudo de um lado só do Brasil, então um detalhe que você precisa observar aí para responder o quê? Vamos lá. O que você observa na imagem 1? Toda hora aparece essas coisas aqui atrapalhando. Eu não vou ficar editando o vídeo aqui. Então, a primeira imagem, essa aqui, o que você observa, fala tudo que você observa, tenta lembrar o que eu expliquei aí. Pesquisa no livro didático, na internet, descubra qual é a função desses sambaquis. Os povos eram chamados de povos dos sambaquis, povos sambaquis. Mas esse amontoado também recebe o nome de sambaquis. Então, qual era a função, para que servia esses sambaquis? Agora o mapa 2. Olhando para o mapa da imagem 2, quais regiões do Brasil foram habitadas pelos povos sambaqui? Dá uma olhada e percebe que há ali uma coincidência de concentração desses povos em áreas específicas do Brasil. De que forma nós podemos relacionar os sambaquis com a sua presença no litoral do país? Como é que é isso, professor? De que forma podemos relacionar? Qual a relação que existe? O que tem a ver? Por que que esse tipo de povo, esse tipo de hábito que eles tinham, está ligado a litoral? É isso, relacionar, fazer uma relação entre uma coisa e outra. Letra E, o que o estudo dos sambaquis pode nos oferecer a respeito dos povos que habitaram o Brasil no período pré-histórico? Pode até dar uma boa olhada aí, mas pode até pesquisar também. Você vai perceber que esses sambaquis, eles trouxeram muitas informações, e aí é justamente isso que eu quero que você coloque aí. Que tipo de informação? O que deu para saber a partir da pesquisa dessas montanhas, desses sambaquis? Enfim, é isso, tá? Tá explicada a apostila toda, agora bora lá fazer atividade, tá bom? Beijão para todo mundo.